Bom, pessoal, então a gente vai começar a nossa última atividade síncrona da disciplina de didática, tá? Só lembrando que a gente tem as atividades previstas, né, para a semana de avaliação, que vai até o dia 14 de julho, mas eu falo já sobre isso, tá? Então eu vou falar primeiro sobre a avaliação que vocês fizeram no sábado. Nessa avaliação do sábado, a gente utilizou um instrumento de avaliação, que é esse instrumento que é organizado em questões fechadas. O que são questões fechadas? São questões nas quais você tem uma pergunta, né, uma afirmação, alguma coisa nesse sentido, e você tem que escolher entre uma ou mais alternativas. No caso aqui, o nosso modelo de atividade final, isso eu acredito que vocês tenham passado por isso, se não por todas, pela maioria das disciplinas, ele é baseado em 20 questões, né? Cada uma com 5 alternativas, sendo que somente uma delas atende o enunciado da questão. Certo? E aí vocês devem ter percebido que teve dos 4 temas, né, que a gente trabalhou, que foi a dimensão teórica da didática, a relação pedagógica, a questão das metodologias de ensino e a questão do planejamento em educação. Vocês vão perceber que teve alguns desses temas que tiveram mais perguntas, outros que tiveram menos perguntas, que dependia, acho que do peso, né, desses temas quando a gente pensa na questão da didática. Aí eu vou passar pelas questões e indicar a alternativa correta e explicar por que essa alternativa correta. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, por favor, tá? Eu acredito que talvez vocês não tenham tantas dúvidas, porque vocês acabaram fazendo o simulado. O simulado, ele ajudou bastante, né, para fazer essa atividade final, mas se tiver alguma questão que vocês ficarem em dúvida, porque aquela resposta não outra, a gente pode discutir nesse momento, tá bom? Então a gente vai começar aqui pela primeira. Então a primeira pergunta é a seguinte: a didática corresponde ao campo de estudo da pedagogia que investiga. Pessoal, didática, pensando dentro da pedagogia, o que é didática? Qual é a atribuição da didática dentro da pedagogia? Ela se preocupa com a questão da relação ensino e aprendizagem, certo? Então, dentre as questões aqui, a única que traz as duas dimensões, né, a dimensão de ensinagem, que é do professor, e a dimensão de aprendizagem, que é do aluno, é a questão A, certo? Por isso ela é a correta. No caso da questão 2, aqui tem duas teorias, né, de aprendizagem, o inatismo e o empirismo. Então, nessa pergunta aqui, a referência é sobre as duas. De todas as alternativas, a única que atende, né, de forma correta é a E. O inatismo é baseado em argumentos fixistas, enquanto o empirismo defende que a aprendizagem se desenvolve ao longo da vida por meio de estimulação dos 5 sentidos. Então, esse é um ponto importante, tá? Na perspectiva inatista, há pouca possibilidade de mudança. Então, um professor que assume a perspectiva inatista de aprendizagem, ele vai dizer que os alunos, aluno que consegue aprender, aprende, o que não consegue aprender, não aprende. Então, basicamente isso, tá? E no caso do empirismo, a aprendizagem está ligado a de que maneira o contato do conhecimento com o aluno passa por algum dos 5 sentidos, certo? As outras alternativas, ou elas trazem informação equivocada, informação do inatismo e aí atribui ao empirismo, ou vice-versa, tá? Por isso que a única que atende de forma integral é essa aqui, certo? A pergunta 3, ela faz a seguinte afirmativa: a zona de desenvolvimento proximal é um aspecto importante de qual teoria de ensinagem? A zona de desenvolvimento proximal é um aspecto da teoria do Vygotsky, que é a teoria sociocultural, tá? Então, nessa alternativa aqui é sociocultural, porque as outras, na verdade, trazem outras teorias. Mas a zona de desenvolvimento proximal é um aspecto da teoria do Vygotsky, certo? A pergunta 4 é o que é aula para o Libânio? E aí, no caso aqui, todas as alternativas, elas compreendem o que o Libânio chama de aula. Então, processo de ensino, método de ensino e procedimentos de aprendizagem, material didático, avaliação. Então, a aula é tudo isso para o Libânio. Portanto, a alternativa correta é a E. E, terminando esse primeiro bloco, a questão 5, a relação pedagógica pode ser definida como: a relação pedagógica, pessoal, é aquela relação estabelecida entre professores e alunos, né? E vice-versa. Obviamente que na escola outras relações podem ser estabelecidas, mas o que a gente chama de relação pedagógica
é a relação entre professor e aluno, certo? E aí vocês vão perceber que nessa pergunta 5, o grande problema é que às vezes traz só uma perspectiva do aluno ou só do professor, tá? Em relação a esse primeiro bloco de 5 perguntas, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Professor, perdi a 5. A 5? A questão 5, a alternativa correta é a letra A, tá? Que é aquela alternativa, deixa eu voltar lá, espera só um minuto. Espera só um instantinho. Gente, eu tô com 1000 janelas abertas, devia ter fechado, né? Mas, credo. Aquela estabelecida entre professor e alunos e vice-versa, na qual o professor atua como mediador dos conhecimentos escolares, certo? Se você analisar as demais, as outras questões elas traziam ou a relação só entre o professor, ou só a relação entre aluno, né? Ou o papel do professor estava atribuído de forma errada, o papel do aluno está atribuído de forma errada, certo? Em relação a esse primeiro bloco, tudo bem? Podemos passar para mais 5, pessoal? Eu vou de 5 em 5, tá? Eu estou indo meio rápido aqui, mas vocês podem me interromper, viu, gente? Porque como a gente ainda tem aula de avaliação, a parte de teoria de avaliação, eu acho importante a gente usar o maior tempo da aula para isso, né? A questão 6. Aí, essa pergunta ela faz referência ao que é importante na escola para os alunos. E aí vejam que todas as alternativas trazem questões que são importantes para os alunos. Então, é um lugar de encontro com o par, espaços onde diferentes relações se estabelecem, é um espaço no qual a relação com os adultos é diferente daquelas que eles geralmente têm com os parentes, é um espaço no qual a dimensão afetiva é mais importante do que o processo de escolarização. Então, essa é a perspectiva do aluno. Então, na 6, todas as alternativas estão corretas. Na questão 7, aí é a perspectiva do professor. E aí também todas as alternativas estão corretas, porque ali traz as perspectivas dos professores, né? Então, por exemplo, para os professores, a escola é um lugar de desenvolvimento da dimensão cognitiva dos alunos, é um local onde os conhecimentos são socializados, é um espaço de escolarização, e é um espaço no qual os alunos têm acesso a um conjunto de saberes, certo? Então, vejam que todos esses aspectos aí, eles são relacionados à perspectiva do professor em relação ao que eles esperam dos alunos, tá? E aí, na outra, né, o que os alunos esperam da escola. A questão 8, né, a relação pedagógica é influenciada pelas seguintes dimensões. E aí a gente, não sei se vocês lembram nessa aula, a gente discutiu cada uma delas, né? A questão da organização da sala, o tempo das aulas, os atos de fala do professor, que são ilimitados, enquanto dos alunos são limitados, né? A questão da dimensão afetiva. Então, nesse caso aí também todas as alternativas são corretas, certo? Então, no caso da 6, 7, 8, a alternativa é a correta para todas, ok? Na questão 9, planejamento e planos podem ser definidos segundo uma perspectiva didática em... pessoal, basicamente é o seguinte, o planejamento é a organização dos passos, e o plano é o documento que sistematiza o planejamento. A única alternativa que traz isso claro, né, que traz o conceito de planejamento e de plano, simultaneamente a alternativa A, certo? As outras, na verdade, acabam misturando um pouco das ideias, ora para planejamento, ora para plano, certo? E na questão 10, as etapas de um plano de ensino. Então, pessoal, só para recapitular, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai propor um plano de ensino é fazer o diagnóstico da realidade. A partir do diagnóstico ou da diagnose, a gente elabora o plano de ensino, aí a gente executa o plano de ensino, né, com as metodologias, recursos, conteúdos, objetivos de aprendizagem que a gente previu, e aí depois a gente faz uma avaliação para verificar se essas escolhas que eu fiz, né, de metodologias, recursos, os objetivos que eu propus, se eu conseguir atingir isso. Então, a avaliação aqui que a gente fala é a avaliação do plano. A alternativa que traz nessas etapas, né, diagnóstico, elaboração, execução e avaliação, é a alternativa 10, a alternativa A, a questão 10. Certo? Pessoal, para esse segundo bloco de questões, vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Essa parte está bem sossegada, né? A prova foi sossegada.
actually. Vamos então agora para o terceiro e penúltimo bloco. Então veja aqui na questão 11, um possível conteúdo conceitual para o objetivo de aprendizagem, desenvolver a percepção dos alunos a respeito da diversidade da vida na Terra. Pessoal, conteúdo conceitual é aquele que está relacionado aos conceitos que a gente estuda no livro didático, né? Que geralmente é o que o professor tem mais explícito e claro na sua cabeça quando ele vai lecionar uma determinada matéria. Então, esses conteúdos de ensino, eles têm que ter uma ligação, ou conteúdos conceituais, têm que ter uma ligação direta com o objetivo. Se o objetivo é desenvolver a percepção sobre a biodiversidade, sobre a diversidade de vida na Terra, eu espero que o conteúdo de ensino que seja trabalhado, ele considere a biodiversidade. E aí, se vocês analisarem as alternativas, a única que contempla isso é a B, que é biodiversidade de animais e plantas. Porque as outras estão relacionadas. A A está relacionada à fisiologia. A C está relacionada à organização de célula. A D está relacionada à poluição do solo e a E à organização do universo. Certo? Então, a única que traz essa ideia de biodiversidade é a letra B. Certo? Na questão 12, né, um bom plano de ensino deve. E aí vejam que todas as informações aqui, todas as alternativas, elas contemplam aspectos que um bom plano de ensino pode trazer. Por isso, a letra E, todas as alternativas respondem à questão 12. Certo? A questão 13, ela fala sobre os métodos de ensino. Certo? E aí a pergunta é, os métodos de ensino são... até lá na aula, no slide, eu coloco exatamente uma imagem que mostra isso, né? Que métodos são caminhos, né? E aí a alternativa que traz essa ideia, né, de método enquanto caminho, é a letra A, caminhos para facilitar a aprendizagem. As demais trazem outras questões aí, relacionadas à aprendizagem, por exemplo, desenvolvidos pelos alunos, pode ser uma metodologia ativa de aprendizagem, ou pode ser uma aprendizagem. Formas de aprendizagem também tem a ver com a aprendizagem e não com os métodos de ensino, certo? A operacionalização da ensinagem são as estratégias ou metodologias e não os métodos, certo? Aí, já especificando, né, tem um monte de pergunta agora sobre isso, vocês devem ter percebido que essa parte foi a que mais teve pergunta, que a gente viu na semana passada, sobre os métodos, né? Então tem assim vários tipos de método e quais são alguns exemplos que se aplicam, né? Então, por exemplo, a questão 14. Os métodos de exposição podem utilizar as seguintes estratégias. De todas as alternativas, de forma explícita, né? É a letra A, porque nas opções tem lá exposição oral dialogada e demonstração e ilustração. Então, o método de exposição, ele utiliza a exposição como ferramenta. Então, essa aí eu acredito que ninguém deve ter errado, porque tá explicitamente qual é a alternativa, né? Na pergunta 15, os métodos de trabalho individual podem utilizar as seguintes estratégias. Todo método de estudo individual pressupõe o trabalho do aluno de forma independente, tá? Não com um grupo. Nesse caso, a única alternativa que atende a pergunta 15 seria a C, que é estudo dirigido individual, estudo de caso e grupos de interesse, certo? Apesar do termo grupos de interesse, eu gostaria de lembrar vocês que nos grupos de interesse a gente divide temas por interesse, mas cada um faz sua pesquisa de forma individual, tá? Então, a única alternativa que atende essa questão é a C. Beleza? Tranquilo essas 5? Se sim, a gente passa para as últimas 5, tá? E aí a gente finaliza essa rápida revisão pela avaliação final. 16. Os métodos de trabalho em grupo podem utilizar as seguintes estratégias. Nos métodos de trabalho em grupo, a gente espera que os alunos tenham um momento que eles vão socializar ou intercambiar informações, tem algum momento que eles vão produzir algo de forma coletiva e não independente. Márcia, você pode depois, talvez, se você perdeu a videoaula, eu vou colocar ela gravada. Você pode pegar por lá também, tá? Não tem problema. E eu posso colocar o gabarito também, gente. Mas assim, eu só preciso ver se alguém deixou de fazer a prova.
que eu só posso liberar gabarito depois que tipo, se alguém perdeu a prova e vai fazer segunda chamada, eu só posso liberar gabarito depois que os alunos, todos, né, que pretendem, que vão concluir a disciplina, fizerem. Beleza? Eu vou verificar isso aí senão eu posso até disponibilizar o gabarito. Caso contrário, é só pegar a gravação da aula que tem, né? A gente fez a correção. Kelly, eu acho melhor, se bem que eu não tenho como controlar, né? Se quiser colocar, pode colocar aí no chat, tá? Mas eu não posso colocar lá no Moodle, tá? Da disciplina por enquanto. Aí depois que todo mundo que vai fazer a segunda chamada fizer, aí eu posso. Certo? Pessoal, na pergunta 16, a única alternativa que atende nessa questão da atividade em grupo é a letra D, jogos, dramatizações, debate e tempestade de ideias. Todas essas atividades elas são impossíveis de se fazer de forma individual, certo? Só é possível que a gente consiga fazer jogos, dramatizações, debate e tempestade de ideias se a gente fizer em grupo. A questão 17, pessoal, a metodologias ativas de aprendizagem pode utilizar as seguintes estratégias centradas nos alunos, exceto, aí é o seguinte, pessoal, tirando os métodos de exposição, todos os demais, eles podem ter uma abordagem ativa de aprendizagem. Você deve se recordar que eu comentei isso a semana passada, né? Então, no caso, a única alternativa que não poderia constituir uma metodologia ativa de aprendizagem é a alternativa A. Porque, por definição, metodologias ativas de aprendizagem elas estão relacionadas ao aluno ser o protagonista da aprendizagem. Dessas, a única que o papel de protagonismo é voltado para o professor é na exposição oral e dialogada e demonstração e ilustração, tá? Por isso a alternativa A. A 18, assimilação, acomodação e adaptação são conceitos-chave de qual teoria? Obviamente que é do Piaget, tá? Então, cognitivismo, construtivismo de Jean Piaget. A 19, né, a dimensão espacial da sala de aula pode ser relacionada à organização das carteiras na sala, que foi exatamente o exemplo que eu dei no início da aula, né, sobre a relação pedagógica. E a última pergunta, um possível conteúdo procedimental para o objetivo de aprendizagem, desenvolver a percepção dos alunos a respeito da diversidade da vida na Terra. Só lembrando, pessoal, que tem uma outra questão aqui, que ela faz referência a conteúdo conceitual, relacionado ao saber. Aqui, a pergunta é relacionada ao conteúdo procedimental, que está relacionado ao ser. De todas as alternativas, a única que traz algum tipo de fazer é a alternativa A, prática de sustentabilidade e conservação dos ambientes. As demais trazem conceitos, tá? E não procedimentos. Por isso que somente a alternativa A aqui é correta, e obviamente que esse tema aqui tem a ver com desenvolver a percepção dos alunos a respeito da diversidade na vida na Terra. Certo? Pessoal, passamos pela avaliação, foi meia horinha aí, foi meio rápido, mas como vocês fizeram simulado, eu acho que não foi algo que foi muito complicado. Oi, Nailde, pode falar. Nailde? Professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Professor, tudo bem. Eu quero falar, mas é outro assunto, não é a respeito da prova, não. Pode falar, porque a gente vai... Pode falar. Eu fiz a atividade daquele texto lá da narrativa. Eu fiz ele e postei na data, certinho, 16 de junho. Só que eu tirei até o print e mandei para o tutor. Eu tinha postado, mas lá estava aparecendo que não foi postado. Aí, nesse caso aí, não vou da minha nota não, né? Porque eu tinha postado... Não, você postou no prazo, né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu, Nailde. Espera que eu vou ver aqui. Porque às vezes você colocou como rascunho. Deixa eu ver aqui. Ué, para mim tá que você postou. Então, mas é porque eu postei de novo quando o senhor reabriu. Não, mas aqui tá para mim que você postou dia 16 de junho. Ah, tá. Ou então, porque estava aparecendo para mim que...
estava assim, embaixo estava escrito enviado, e lá em cima estava não enviado. Ah, você deixou como rascunho, né, Hilde? Mas você enviou no prazo correto, tá? Mas a tutora já falou comigo e eu já tinha falado com ela que estava tudo certo. Mas você enviou no prazo correto, sim, tá? Aqui tá. É que provavelmente você mandou ele como rascunho, mas a gente consegue ter acesso ao texto mesmo assim, tá? Mesmo que ele esteja como rascunho. Tá bom? Aí no caso, a nota vai ser normal, 100%, né? Isso. Se por acaso a tutora ela tirar a nota sua, você fala que não pode tirar, não, tá? Fala que você falou comigo. É que eu vou esquecer de falar com ela, então eu não vou falar que eu vou falar com ela, porque eu vou esquecer, tá? Mas tenta lembrar, não tem como você mandar uma mensagem para ela, não? Ai, vou tentar, mas não vou garantir, não. Mas pode falar que tá tudo certo. Mas de qualquer forma, a tutora vai me, se por acaso ela ficar com dúvida, ela vai me procurar. Mas para mim tá aparecendo aqui que você postou, só que você postou como rascunho, por isso que parece que você não enviou, tá? Mas tá aqui, ó, desde a data. Eu consigo ver aqui, ó. Então, mas aí foi na data do dia 16 de junho. Isso, tá certo. Mas você postou no período certo. Tá correto. Ah, então tá bom. Entendeu? Porque eu recebi, no caso, no dia 30. Isso, mas você não vai ter desconto de nota, não. Você postou no prazo. Entendeu? É porque. Tá bom, então. É que às vezes acontece isso. Tá, Quando vocês obrigada. postam como rascunho, aí não aparece a data de envio, porque o rascunho ele não considera. Só que a partir do momento que vocês fazem o upload do arquivo, ele fica no sistema. E aí registra a data que vocês fizeram, mesmo que vocês não enviem, entendeu? Para correção. Porque vocês têm que enviar para correção. Se por acaso vocês esquecerem, fica como rascunho, mas aparece para a gente na data, tá? Entendi. Obrigada, professor. De nada, tranquilo. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, então vamos para a segunda parte agora, que tem a ver com o último módulo da disciplina, né? Aí eu vou, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui, gente. Vocês não têm noção, eu devo estar com umas 30 janelas abertas. Deixa eu fechar um pouco de coisa, senão eu vou ficar muito louco aqui. Eu estava corrigindo TCC e aí a gente abre 50 páginas, credo. Bom, pronto, consegui dar uma reduzida. Vou aumentar o tamanho, tá, gente? Eu sei que esse tamanho aí não dá certo, não. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Bom, pessoal, a gente chegou, né, a última semana. Eu confesso que foi muito rápido. Achei que foi muito rápido. Não sei se é porque a disciplina ela é muito ligadinha, não sei se vocês perceberam, os temas são muito relacionados, a gente retoma eles várias vezes. Eu acho que vocês curtiram fazer a disciplina também, então achei que foi muito rápido. E por outro lado, eu achei ótimo que não coincidiu com as minhas aulas do curso presencial. Então, praticamente a gente teve lá 5 semanas, a gente estava com o calendário suspenso, né, do presencial, então para mim foi tranquilo também por esse aspecto, né, eu gostei bastante. Mas aí no final da aula de hoje eu faço um comentário geral a respeito da disciplina, tá? Nessa semana, pessoal, a gente vai discutir a questão da avaliação de aprendizagem. Só uma questão importante. A gente já falou de avaliação aqui na disciplina, quando a gente falou de planejamento. A avaliação de planejamento tem a ver com o processo que eu avalio uma determinada ação que eu planejei, executei, e eu quero refletir sobre a viabilidade ou não daquela ação que eu planejei e executei, tá? Aqui eu quero saber se o meu aluno aprendeu. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir de que maneira a gente pode saber, né, se o aluno aprendeu ou não. Então, a gente vai falar sobre avaliação. Aqui tem algumas perguntinhas básicas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, né? E aí vocês vão ter 2 atividades avaliativas. E uma delas, e elas contam... PCC eu já vou mostrar aqui, já vou detalhar isso aí, mas queria só comentar sobre essas 2 atividades. A primeira atividade, vocês vão propor uma avaliação de aprendizagem, certo? A gente vai ver aqui alguns tipos de avaliação, né? E aí vocês vão escolher qualquer conteúdo de ensino, de qualquer disciplina, desde que ela seja adequada na educação infantil ou ensino fundamental,
e aí vocês vão propor uma avaliação de aprendizagem. Para vocês poderem propor essa avaliação, vocês têm que responder essas perguntas, tá? O que vai ser avaliado, quais os critérios, quais as condições, quais instrumentos, como os resultados serão oferidos e como será o feedback, certo? Então, basicamente, o que vocês têm que fazer é responder essas perguntas pensando em determinado conteúdo de ensino. Vocês podem fazer isso na forma de texto ou vocês podem responder pergunta por pergunta, tá? Como vocês se sentirem melhor. E essa atividade, ela pode ser feita em duplas ou trios também, tá? Além de individualmente. E aí é o mesmo esquema da atividade de semana passada. Aí vocês podem, se vocês optarem por fazer em grupo, é importante que cada aluno poste para facilitar o trabalho do tutor para corrigir, certo? Em relação a essa atividade avaliativa, tranquilo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Professor, tem como você dar um exemplo para a gente de como que faz, assim? Eu vou pegar a disciplina de didática, tá? A avaliação que vocês fizeram no sábado, beleza? Vou pegar ela como exemplo. Então, o que será avaliado? Todo o conteúdo estudado nas 4 primeiras semanas da disciplina de didática. Quais os critérios? Se o aluno é capaz de assinalar de forma correta os diferentes conceitos relacionados a meu Deus, desculpa, história da didática e teorias relacionadas, a relação pedagógica, a métodos de ensino e metodologias ativas de aprendizagem e ao planejamento educacional. Quais as condições? Os alunos terão 2, eu não sei se são 2 horas que vocês têm para fazer cada prova, pessoal? Presencialmente? Quanto tempo vocês têm de teto para poder fazer a prova? 2 horas, tá? Então, quais são as condições? Os alunos deverão realizar essa prova presencialmente, essa avaliação presencialmente. Teacher, são 4. Boa noite, pessoal. Boa noite. São 4? São 4 horas, das 14 às 18. Ah, certo. Que aí vocês fazem mais de uma disciplina, né? Só que aí Sim. Tá ok. Então, vocês têm 4 horas para responder as 20 questões, mais da outra disciplina, mas aqui eu estou ficando só a da didática. A atividade é presencial e os alunos têm que assinalar a alternativa correta. Quais instrumentos? É uma avaliação composta por 20 testes, no qual cada teste tem 5 alternativas, sendo que somente uma é correta para cada questão. Como os resultados serão aferidos? A partir de acertos e erros em relação ao gabarito. Como será o feedback? Na próxima aula, após a avaliação presencial, o professor fará um comentário geral de toda a avaliação. Certo? Então, assim, eu peguei a avaliação que eu fiz, usei como modelo, então eu espero que tenha esse tipo de descrição. Certo? Deu certo, Daniela? Deu sim, professor. Muito obrigada, viu? Tá, mas aí vocês podem pensar qualquer avaliação, tá? Não precisa ser... Que eu peguei essa que vocês fizeram, ficou mais fácil, tá? Bom, a outra avaliação vai ser a avaliação que eu vou corrigir, tá? Que é a avaliação sobre a disciplina. Nessa avaliação aqui, pessoal, eu vou pedir que vocês façam uma avaliação sincera sobre a disciplina. Eu quero que vocês apresentem os pontos fortes, as críticas, o que poderia ser melhorado. Eu sei que vocês vão fazer isso também lá no Siscad, tá? E eu peço que vocês façam no Siscad também, porque lá vocês não são identificados, que às vezes vocês podem ficar constrangidos de falar alguma coisa, apesar que eu sou uma pessoa que eu lido bem com as críticas, tá? Não é uma coisa que eu fico me afeta tanto assim. É importante para mim, eu uso como forma de reavaliar a minha prática docente, mas eu nunca levo para o pessoal, tá? Então, você se sentir... Só elogios para você, teacher. Só elogios. Legal, mas pode fazer crítica. Você é uma inspiração para nós, viu, teacher? Que bom. Você é uma fonte de inspiração como ser humano, como profissional, como tudo, viu, teacher? Sim, só gratidão para você. A gente pede a Deus para abençoar você muito, 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 e toda a sua família também, porque você é maravilhoso, viu, teacher? Só elogios. Gente, muito obrigada por tudo. Me deixa emocionado, então eu posso chorar, gente. Tem que... Obrigado, eu agradeço. Mas se tiver crítica, pode fazer, é importante para... Às vezes vocês têm alguma sugestão, tipo, poderia fazer tal coisa para a disciplina
que vem. Por exemplo, a Emanuele tinha sugerido a gente tentar fazer algum tipo de socialização da produção de vocês, né? E aí eu não consegui viabilizar, mas de repente, se eu colocar isso no planejamento desde o começo, é mais viável para fazer, né, do que aconteceu agora. Então, talvez isso seja uma sugestão que possa aparecer, mas fiquem à vontade, tá? Eu vou corrigir uma por uma. Essa não vai ser os tutores que vai fazer a correção, tá? Eu que vou fazer. E aí eu vou dar o feedback para cada um, tá? Que vai ser a forma de deixar pelo menos ter pelo menos esse contato mais próximo com vocês, que aí eu tenho condição de ter contato com cada um de vocês, né? Certo? Então, nessa aqui, vocês já perceberam que é uma avaliação que ela é bem pessoal, né? Então, assim, não tem nem critério de avaliação, né? É mais vocês avaliarem a disciplina. Eu acho importante na didática a gente ter esse momento, principalmente quando a gente vai discutir a questão da avaliação, né? Que essa avaliação é importante. Que a gente falou tanto, né, de avaliação aqui na disciplina, então é importante a gente ter algo que efetivamente faça a avaliação da disciplina, né? Bom, então, pessoal, a última semana vocês perceberam que é uma semana que vai ser tranquila, tá? Não é nada complexo. Eu sei que vocês já devem estar com fôlego baixo por causa da... é difícil, né? Prova, tudo. Foi meio corrido também, né? Porque por causa do feriado, a disciplina ficou um pouco atropelada demais, né? Tanto é que até a questão da avaliação é um tema que geralmente eu peço na avaliação final, e não deu para pedir porque eu sabia que não ia ser possível a gente discutir antes da avaliação final, e eu não acho justo eu cobrar algo de vocês que a gente não teve a oportunidade de discutir, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter a questão da avaliação, vai ter a avaliação relacionada, mas não a atividade final. Certo? Então, a disciplina de didática a gente vai terminar nessa semana, e aí, da avaliação, essa atividade vocês têm até o dia 14 de julho para realizar, certo? E aí, só lembrando que no caso das duas atividades, vocês têm carga horária de PCC, então, por favor, não deixem de fazer, tá? Que são as últimas 5 horas. Eu distribuí 2 horas e meia de PCC para cada uma das avaliações desse módulo, tá bom? Então, não deixem de fazer, não, porque senão vocês podem ter muita... Além da falta da atividade, tem a falta do PCC, tá? Da PCC, na verdade, que é feminino. Bom, e aí eu queria colocar uma mensagem do Paulo Freire para a nossa reflexão, né? O Paulo Freire, ele tem a seguinte perspectiva sobre a avaliação. A avaliação é a mediação entre o ensino do professor e as aprendizagens do professor e as aprendizagens dos alunos. Percebam que nessa perspectiva do Paulo Freire, quando ele traz da avaliação, a avaliação não é só algo que eu utilizo para tentar saber o que o aluno aprendeu, mas também é uma forma de eu avaliar o que eu estou aprendendo enquanto professor. Certo? Então, por exemplo, quando eu avalio o meu aluno, eu me avalio, eu precisaria ter essa perspectiva. Ao avaliar meu aluno, eu também me avalio. Certo? Distribuir um pouco da carga da avaliação que existe, né? Porque existe uma carga muito forte nas avaliações, inclusive com um caráter punitivo em alguns aspectos, né? A gente vai ver por que isso acontece e quais os contextos, né, que isso acontece. Quase todos, na verdade, né, gente? Quase todos os contextos escolares, a avaliação ela tem uma dimensão mais punitiva. Certo? E aí, quando a gente pensa, né, no que significa a palavra avaliação, uma concepção de avaliação é o julgamento qualitativo sobre o processo de ensino-aprendizagem. Então, vejo que tem um dos conceitos traz esse peso da ideia de julgar o que o aluno sabe, certo? Mas vejam que quando a gente pensa nesse julgamento, ele deveria ser duplo, né? Porque tanto do ensino quanto da aprendizagem. Basicamente, a forma que a avaliação ela é organizada dentro do sistema de ensino, ela representa o modelo de educação. A gente discutiu um monte de questões aqui na disciplina, relacionada à didática, às teorias de aprendizagem, às teorias de ensinagem, discutimos metodologias, diversas metodologias de ensino, porém, tudo isso pode servir para nada
se a avaliação ela não for coerente com todo esse resto. Então, eu posso propor que eu tenho uma perspectiva associacionista de aprendizagem, mas aí eu faço uma prova extremamente difícil, extremamente complexa, que o aluno não consegue responder, que a maior parte dos alunos vai mal, que a maior parte dos alunos reprova. Então, eu estou sendo coerente com a metodologia, eu proponho metodologia ativa de aprendizagem, a hora que eu vou avaliar meu aluno, eu escolho uma metodologia tradicional. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente pensa na avaliação. E aí, pessoal, vejam que tem várias perspectivas de avaliação, mas a gente consegue organizar todas elas em 2 grandes grupos. A perspectiva tradicional, que ela está relacionada a medir o nível de repetição, e a avaliação não tradicional, que é refletir sobre o avanço real e potencial do aluno no processo de aprendizagem. Certo? As duas formas de se avaliar, elas coexistem, né, nos ambientes escolares. Em alguns momentos, uma predomina em relação à outra, mas eu posso quase que garantir para vocês que a perspectiva tradicional é ainda a mais recorrente nas escolas, certo? Que é a ideia de avaliar para medir, e não avaliar para se tentar entender como as aprendizagens ocorreram, certo? E aí vejam que, no caso, o Libânio, ele traz algumas etapas que são importantes, né, para avaliação, que é a verificação, a qualificação e a apreciação. E o Heidt, ele traz, digamos assim, ações relacionadas à avaliação, que elas partem, né, de um aspecto mais reducionista para um aspecto mais profundo e complexo, certo? Deixa eu ver o que a Mariane falou. Pessoal, se o professor não lê, repassem para ele. Vou ter que sair agora. Agradeço de coração pelo seu carinho e atenção para conosco. Particularmente tem sido desafiador porque estou fazendo o 8º semestre junto com o 4º. Uau, é difícil, Mariane. Tive que trancar na época devido à pandemia. Mas a metodologia de sua explicação trouxe alívio. Achei que seria maçante, mas não foi. Muitíssimo obrigado. Vamos inspirar na sua forma humana de ser. Mariane, muito obrigado, viu? E eu desejo muito sucesso aí para você, que você consiga terminar o curso o mais rápido possível para você ter esse alívio na sua vida, viu? Obrigado. Bom, pessoal, voltando então aqui para essas questões da avaliação. Então, o que o Libânio chama de verificação? Para o Libânio, a verificação é a coleta de dados, né, por meio de instrumento avaliativo. Então, quando eu dou uma prova, quando eu peço para vocês fazerem uma tirinha, quando eu peço para vocês fazerem uma paródia, quando eu peço para vocês fazerem uma avaliação da disciplina, tudo isso é a etapa de verificação. Então, eu utilizo vários instrumentos e aí eu peço que vocês respondam a esses instrumentos, né, ou produzam algum tipo de material a partir desses instrumentos. A partir disso, a gente relaciona, né, os dados coletados, quer dizer, o que vocês produziram e os objetivos de aprendizagem. No caso aqui da disciplina, quem acaba fazendo essa etapa da qualificação e mesmo da verificação são os tutores, tá? Porque a gente aqui está muito mais ligado à questão da discussão dos conteúdos do que as avaliações em si. A gente propõe a avaliação, a gente propõe uma grade de correção para os tutores, mas quem realiza a correção são os tutores, tá? Só na última pergunta que, no caso, eu vou fazer as correções. Então, eu vou fazer a verificação, a qualificação. E a apreciação, que é a reflexão sobre os resultados, tá? Então, o correto quando a gente dá uma avaliação é coletar o dado, refletir sobre o dado e fazer essa reflexão sobre o dado obtido. Quando a gente pensa em avaliar, é legal essa perspectiva do Heidt, que ele coloca assim, a perspectiva de testar, a perspectiva de medir e a perspectiva de avaliar. Quando a gente testa, a gente verifica o desempenho por meio de testes. Então, por exemplo, o que vocês fizeram na avaliação final, basicamente é um testar, certo? Mas por quê? Porque o curso ele é organizado dessa forma. Então, tem uma proposição de que a avaliação final seja uma prova de múltipla escolha. Teve muita solicitação dos alunos, né, porque a prova costuma ser longa e quando as questões eram abertas, cada professor pedia um número X de questões, e aí, às vezes, conforme a disciplina, a complexidade da resposta poderia ser maior ou menor. Então, para reduzir um pouco dessa ansiedade e dessas dificuldades para fazer a avaliação final, se optou por fazer a avaliação nesse formato, tá, de teste.
Por isso que a gente optou, né, dentro da esfera do curso, atendendo pedido dos alunos, para fazer assim, certo? Mas além de fazer a questão da testagem, a gente pode fazer a questão de medir. Então, por exemplo, quando a gente pede, no caso aqui, eu acho que a gente não teve nenhuma ação de medir. Medir está muito relacionado a questões numéricas, né? Não teve nenhuma atividade que está relacionada à dimensão numérica. Mas a gente teve muita atividade que a gente tem a dimensão do avaliar muito clara. Então, por exemplo, quando vocês fizeram a tirinha, tem vários aspectos ali que a gente avalia quando vocês fazem a tirinha. A habilidade em fazer a tirinha, o humor, a criatividade, a relação com o tema, né? Então, tudo isso aí é importante. Então, dependendo da perspectiva, a gente pode ter um olhar menos abrangente ou mais abrangente para a avaliação. Tá? Nesse sentido, o testar é menos abrangente e o avaliar é mais abrangente. Aqui na disciplina, a gente teve várias atividades avaliativas que estão relacionadas a essa dimensão do avaliar, certo? Que é mais abrangente. A avaliação final, pela própria natureza dela, ela tende a ser menos abrangente mesmo, tá? Ela pode ser abrangente no sentido de conteúdos, né? Mas não no sentido de avaliação em si, certo? Bom, e aí, pessoal, existem vários tipos de avaliação. O correto é que a gente desenvolva avaliações que ocorram em diferentes etapas da execução das nossas aulas, né, da execução do nosso semestre e tudo mais. Então, assim, um ponto importante é que a gente sempre faça a avaliação diagnóstica, para a gente ter uma ideia da realidade presente daquele grupo de alunos que a gente está trabalhando. Essa avaliação diagnóstica ela pode estar relacionada a um determinado conteúdo conceitual específico, pode estar relacionado a uma determinada habilidade, competência que o aluno tenha, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com uma turma de segundo ano. Todos são igualmente alfabetizados? Se sim, qual é o nível de alfabetização que esse grupo tem? Se não, quais são as diferenças, né? Se não tem uma homogeneidade. Então, é importante fazer esse diagnóstico, não só em relação a conteúdo, mas a questão de procedimentos e atitudes também, tá? Um outro tipo de avaliação que é importante é a avaliação formativa. Essa avaliação ela deve ocorrer durante todo o processo então, a gente faz uma avaliação diagnóstica no começo, para a gente ter um panorama. Aí, ao longo do processo, a gente realiza avaliações sucessivas, que são as formativas, e aí, para a gente fechar uma determinada etapa, a gente pode fazer a avaliação que chama de controle, que aí a gente vai verificar se os objetivos de aprendizagem eles foram atingidos. Eu não sei se vocês perceberam, mas a avaliação controle ela não deveria ser feita com os alunos, mas deveria ser uma avaliação feita pelo professor em relação ao seu planejamento. Então, aquela avaliação que eu falei para vocês no planejamento, ela seria essa avaliação de controle, né? Eu não deveria ser o ideal eu chegar no final do semestre e avaliar meu aluno com uma prova. Eu não fiz nenhuma outra avaliação ao longo do processo, não fiz nenhum tipo de etapas, né, de verificação de aprendizagem, e aí eu chego no final do semestre, dou uma prova e falo, agora vocês respondem tudo que a gente estudou no semestre, sem fazer nada, né, de atividades intermediárias até chegar nesse ponto final. Aí, será que a gente está contribuindo com a formação desses alunos? Será que a avaliação ela está sendo efetiva? Ou ela tem um caráter punitivo? Certo? Que isso acontece, viu? E muito. Por lei, a gente é obrigado a dar pelo menos 2 instrumentos de avaliação, tá? Isso é obrigatório. O que é muito comum acontecer em alguns cursos? O professor dá tipo uma lista de exercício, valendo 10% da nota, e uma prova final com todo o conteúdo do semestre, valendo 90% da nota. Tem 2 atividades avaliativas, está prevista. Do ponto de vista prático, as 2 atividades elas não são muito diferentes, que uma lista de exercício, a outra é uma prova que vai cobrar lista de exercício, e do ponto de vista legal, o professor está atendendo que a lei pede que ter 2 instrumentos de avaliação. Uma lista e uma prova, um exame. Certo? Mas é a questão da perspectiva de avaliação que alguns professores têm, né? E aí, pessoal, vejam que além dessa questão das etapas nas quais as avaliações ocorrem, a gente também tem os tipos de avaliação. Então, a gente tem a avaliação formativa, é um tipo de avaliação, né, que deveria ser, na verdade,
o tipo mais frequente de avaliação. Na avaliação formativa, ela está muito ligada a esses momentos que a gente tenta verificar se o aluno ele está aprendendo, se ele está acompanhando, né? Às vezes, pessoal, a gente faz perguntas para os alunos para tentar recuperar algumas informações, alguns conhecimentos. Às vezes a gente pode fazer algum tipo de teste rápido, às vezes a gente passa um vídeo e pede para discutir, para verificar se o aluno está conseguindo fazer relação com aquele vídeo com temas que a gente discutiu, né? Mas, de qualquer forma, é uma avaliação que ela deve ocorrer durante todo o processo. E a somativa, ela deveria ser, na verdade, abolida, tá, gente? Que é aquela avaliação quantificadora, que ela atribui notas e ela é feita no final. Então, muitas vezes, o aluno ele tem a maior parte do seu desempenho avaliado por uma única prova que acontece no único dia. Ou seja, se ele não estiver bem naquele dia, todo o esforço que ele fez ao longo do semestre, ele não serve para nada. Certo? Aqui vocês podem até alegar, no caso do curso aqui, nossa, é no sábado, né? A gente está cansado. Só que vale 60% da nota, né, pessoal? E como a média agora é 6, eu acho que vocês conseguem chegar até essa avaliação já com uma boa carne para cortar, sabe? Acho que vocês chegam com uma certa energia, mas eu já vi situações nas quais, às vezes, os alunos têm ao longo do semestre inteiro avaliações que são feitas que correspondem a 10% somente. E aí a maior parte da nota está relacionada a uma prova que ele pode ter terminado com a namorada, com o namorado, pode ter morrido um bichinho de estimação, pode ter tido uma briga na família, pode ter caído, pode ter roubado o carro, a moto, a casa pode ter sido assaltada, não conseguir pagar uma conta, perder o emprego. Então, tudo isso interfere no desempenho da gente naquele dia. Como a avaliação ocorre num único dia, então a gente fica muito suscetível ao que pode acontecer com a gente naquele dia, né? Então, por isso que a avaliação somativa, ela deveria ser uma avaliação que a gente precisaria repensar, tá? Só que assim, pessoal, eu vou tentar não ser tão ingênuo. Os sistemas educacionais, geralmente, eles exigem isso da gente, tá? Que a gente atribua... por exemplo, aqui no curso de pedagogia, eu não tenho opção de dar uma avaliação final valendo menos ponto. Tá? Isso é regulamentado. Então, não tem escolha. Certo? Eu já trabalhei em muitas escolas que eu podia dar o tanto de atividade avaliativa alternativa que eu quisesse, mas os alunos tinham que fazer uma prova por mês e essas provas correspondiam a 70% da nota. E a média para aprovação deles era 7. Ou seja, a avaliação que acontecia num único momento, ela correspondia à nota mínima que ele precisaria para aprovação. Mesmo que ele tirasse nota máxima nas outras atividades, ele conseguiria no máximo ter 30 ou 3, certo? Então é muito complexo isso, tá, gente? A gente não tem... Mas assim, para vocês terem uma ideia que, dependendo do sistema que você trabalha, você tem escolha. Por exemplo, na universidade, no curso de biologia, por exemplo, as minhas avaliações, elas são totalmente diferentes. Eu não dou prova no curso de biologia. A gente não trabalha com prova, em momento nenhum. A gente trabalha com um monte de avaliação no semestre, mas assim, muitas delas acontecem na aula. A gente tem, por exemplo, faz estudo de caso, faz aula prática, tem uma disciplina, por exemplo, que os alunos têm que fazer uma pesquisa com os alunos da universidade, e aí a gente analisa frente a uma determinada teoria, aquela questão. Então a gente acaba tendo um conjunto, tem seminário, tem produção de vídeo, né? Então tem um monte de atividade avaliativa, e nenhuma delas é prova. Quer dizer que o aluno ele não escreve, ou ele não responde perguntas? Ele responde perguntas, ele escreve, só que, por exemplo, eu faço vários testes com eles que eles fazem via Moodle, no mesmo formato que a gente faz aqui, tá? Então a gente tem isso, para cada tema, tem lá um conjunto de perguntas que eles respondem, e aí eles podem, né, escolher a alternativa correta e tudo mais. Na sala de aula, eu dou muita atividade avaliativa que eu coloco uma questão para eles responderem, ou uma situação, um problema para eles discutirem, né? Então tem a prática da escrita. A única coisa que eu não faço é ter aquele momento da prova, dizendo agora vocês vão ver. Não tem esse momento. E aí o aluno que perde atividade avaliativa, dependendo da atividade, eu deixo ele fazer de novo, dependendo da atividade não tem como, né? Mas como são muitas,
O fato dele perder uma atividade, uma ou duas, não vai interferir tanto na média final dele e na capacidade dele de ser aprovado. O problema é quando o aluno começa a faltar muito nas aulas, mas é muito comum que o aluno que reprova comigo, ele reprova por falta, porque ele não faz atividade, reprova por nota, mas ele reprova por falta porque ele não vem nas aulas também, né? Mas a ideia é essa, e inclusive eu deixo eles refazerem as atividades. Então o aluno não atinge o que eu esperava, né, no objetivo de aprendizagem, eu converso com ele, falo, isso aqui precisaria ser melhorado, eu deixo ele refazer e aí ele pode apresentar. Alexandre, pena que você não é daqui de Beraba, porque você podia ir lá assistir. Só que assim, pessoal, lá no curso de Biologia, aqui no FTM, eu posso fazer isso. Nas faculdades particulares que eu trabalhei e nas escolas particulares que eu trabalhei, eu não tinha essa opção, tá? Eu tinha que seguir lá determinadas questões que os locais me impunham, tá? Eu não tinha essa liberdade. Tinha uma certa liberdade para propor algumas atividades, mas não muita. Aqui na universidade a gente tem autonomia total para propor o que a gente quer, certo? Então, assim, a gente não precisa avaliar os alunos com prova. No curso de pedagogia não, porque tem o formato EAD, ele obriga a gente a seguir certas normas, tá, gente? Por isso que tem essa prova final e tal. É obrigatório vocês terem pelo menos uma atividade avaliativa ser presencial, então tem essa questão, certo? Com certeza, Ediliane, é muito mais. Eu não vejo nenhum aluno meu sofrendo porque está fazendo avaliação, tá? A única coisa que eles sofrem um pouco é no seminário. No seminário é um negócio que eu percebo que geralmente eles vão um pouquinho tenso para o seminário, tá? E aí, até o seminário, eu estou repensando um pouco a minha prática, né, de avaliação, porque eu tendo a ser um pouco rigoroso eu vou usar o termo rigoroso, mas na verdade eu acho que eu sou meio grosso ao avaliar seminário, porque como eu dou os seminários no começo do semestre, e eu dou artigo científico para eles transformarem em seminário. Eu marco reunião para eles discutirem dúvida comigo, né? Eu fico disponível para eles o semestre inteiro, para eles trazerem proposta, né? Peço para eles me apresentarem, né, os slides antes do seminário para eu sugerir melhorias. E aí tem grupo que não faz nada disso. Aí chega na hora, apresenta um seminário horroroso. Eu não consigo ser gentil, porque o aluno, na verdade, ele deixou de aproveitar a oportunidade, não sei por que cargas d'água, e aí chega no dia e não consegue fazer o mínimo. Aí eu fico irritado, porque eu não peço para fazer um seminário hoje para fazer semana que vem, eu não faço isso. Primeiro dia de aula eu já distribuo seminários. Eles apresentam no último, a última aula nossa da disciplina é o seminário. Então eles têm 4 meses para elaborar o seminário e eles têm, assim, aula comigo toda semana, que eles podem tirar dúvida comigo, eu sempre me coloco à disposição. E aí, geralmente, quem que acaba fazendo os piores seminários? Aqueles que não apresentam antes, que não vêm trocar, não vêm conversar, não vêm apresentar as dúvidas, né? Só o seminário que eles ficam um pouquinho tenso. Mas, geralmente, o grupo que fica tenso é aquele grupo que não vem discutir comigo antes, né? Então... Mas eu estou repensando um pouco isso aí, porque tem hora que eu acho que eu pego um pouco pesado demais. Certo? E aí, pessoal, tem uma lista de objetivos de avaliação. Não sei se vocês tiverem, enquanto eu estava falando aqui, não sei se tiveram a oportunidade de ler. Olha que interessante, né? Quando a gente pensa em avaliação, está muito ligado, né? A gente encontra. Vamos pensar no aluno, na perspectiva do aluno, né? Para o aluno, a avaliação é algo que ele precisa fazer para tirar uma determinada nota para ele ser aprovado, certo? Mas vejam o que a avaliação deveria ser. A avaliação deveria ser um mecanismo que permitisse a gente estabelecer a relação entre o objetivo de aprendizagem preentendido e o resultado alcançado. Deveria ser um instrumento utilizado para a gente rever nosso planejamento. Também para a gente identificar a dificuldade de aprendizagem dos alunos, né? Obviamente que tem essa dimensão mais pragmática, que é aprovar os alunos para níveis posteriores. Então, por exemplo, o aluno, vocês passarem para outra disciplina, vocês precisam ser aprovados nessa. Senão, vocês terem que fazer de novo. Então, tem essa dimensão também, né? Tem uma relação com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. Também deveria ser um instrumento importante
para que as pessoas identificassem as suas dificuldades e também entendessem como que elas poderiam superar essas dificuldades, certo? E deveria ser algo que o professor utilizasse como referencial para ele rever, repensar, reorganizar o seu trabalho docente, né? Então vejam como que a avaliação ela tem uma perspectiva muito mais ampla do que o que usualmente a gente tende a pensar, né? E aí uma forma, né, que até a atividade que vocês vão fazer, a ideia da atividade é que vocês exercitem nessa questão da avaliação. Quando eu vou propor uma avaliação, o ideal seria que a gente respondesse as seguintes perguntas, né? O que que a gente vai avaliar? Quais os critérios? Quais as condições que o aluno vai ter para realizar essa avaliação? Que instrumentos eu vou utilizar? Como que eu vou medir os resultados, né? Como que eu vou obter os resultados? E uma vez que eu obtive os resultados, como eu vou apresentar para os alunos o resultado obtido, certo? Eu dei um exemplo aqui para vocês da atividade final, né? Mas qualquer avaliação que vocês forem propor, o ideal seria vocês fazerem esse exercício, tá? Antes de eu propor a avaliação, por que eu preciso fazer isso, né? Inclusive, acho que isso aqui me deu uma ideia umas ofertas futuras. Eu acho que para cada avaliação eu vou trabalhar com esse esquema para mostrar, porque quando eu defino as avaliações das disciplinas que eu ministro, eu tenho clareza nesses aspectos, né? Eu tenho clareza no o que eu quero avaliar, qual o critério que eu quero avaliar em cima daquilo que eu quero avaliar, quais as condições que os alunos vão ter para realizar aquela avaliação, quais instrumentos que o aluno vai ter disponível, né, para realizar a avaliação. Uma vez que ele produzir lá os resultados, de que maneira que eu vou analisar esses resultados e como eu faço devolutiva para os alunos. Então, isso aí para mim eu tenho muita clareza. Mas acho que é importante, talvez, fazer esse exercício, principalmente em cursos de licenciatura, né, que a avaliação faz parte do trabalho do professor. Eu nunca tinha feito isso, mas eu acho que é uma questão que eu vou trazer. Toda vez que eu vou pedir uma avaliação para aluno, eu vou discutir essas perguntas norteadoras, tá? Que vocês vão fazer atividade, isso vai ajudar bastante vocês na hora de... quando vocês pensarem sobre uma questão real, né? E aqui, pessoal, eu coloquei... Daniela, veja que você pediu um exemplo, né? E aí eu coloquei exatamente o exemplo da avaliação, né? Então, no slide, pessoal, tem aí um exemplo da proposição do instrumento, né, de avaliação, e aí considerando como referência a atividade avaliativa. Eu coloquei 2 horas, né, nesse esquema, porque vocês têm 2 disciplinas, né? Então, eu imagino 4 horas, 2 para cada, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo dessa atividade avaliativa. E aí tem isso descrito, tá, no slide, que eu acho que isso vai facilitar um pouquinho para vocês terem pelo menos uma referência, tá? Para poder fazer a atividade. E aí, pessoal, vejam que eu coloquei uma lista de instrumentos de avaliação aí, certo? Vejam que são vários. Pelo que vocês estão, pela experiência que vocês têm aqui no curso de pedagogia, em todo o processo de escolarização, provavelmente ao vocês olharem aí as possibilidades, vocês vão sentir que tem algumas que são mais recorrentes, outras menos recorrentes, tá? Não vou comentar quais são as mais recorrentes, quais são as menos recorrentes, mas só para vocês terem uma ideia, que o que a gente chama de instrumento de avaliação são tantas coisas que a gente, enquanto professor, pode experimentar e testar. E eu acho que os alunos agradecem bastante ter essas oportunidades de fazer avaliações de várias formas, né? Tem algumas que são bem tradicionais, por exemplo, prova escrita, né? Tanto a dissertativa como a de múltipla escolha, questão de assinalar verdadeiro ou falso e completar a lacuna, questão de correspondência, né? Que você coloca um número de elementos numa coluna, outro de outra, e você liga um elemento com outro, questão de resposta curta, interpretação de texto, questão de ordenação, né? Então você coloca um conjunto de atividades e pede para... no caso da prova que vocês fizeram, da avaliação final, vocês vão perceber que tem algumas que têm ordenação, né? Por exemplo, quais são as etapas do planejamento, né? Diagnóstico, diagnóstico, elaboração, execução e avaliação, né? É uma questão de ordenação essa, por exemplo. Apesar de ser de múltipla escolha, ela pede uma ordenação primeiro, né? Questão de identificação, então você coloca lá um elemento e pergunta qual teoria é essa, né? Então, olha, a zona de desenvolvimento proximal faz parte de qual teoria? Então, isso é uma questão de identificação. Prova oral, né? Ou sabatina, observação, entrevista, autoavaliação,
né, estudo de caso, relatório de aula prática, atividade de campo. Então, tudo que a gente faz com metodologia, a gente pode associar a avaliação, um instrumento de avaliação com essa metodologia, certo? E aí, pessoal, a gente encerra... Peraí, deixa eu voltar para cá. A gente encerra essa questão da avaliação, né? A aula ela é um pouquinho mais curtinha mesmo, tá? Porque geralmente, quando eu dou essa aula, eu faço revisão para a atividade final, e aí, no caso, não vai precisar fazer revisão, porque vocês já fizeram a atividade final. E aí eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida em relação à questão da avaliação, se ficou claro, se vocês entenderam que a avaliação ela pode ser processada de várias formas, que a gente não tem só a opção de prova, a gente tem que ficar atento ao sistema educacional que a gente está, quais são as exigências, né, que tem em cima da gente, mas dentro daquilo que a gente não é obrigado a fazer, que a gente tem mais liberdade, que a gente pode tentar diversificar, né? Eu acho que a gente pode, então, acho que vocês não têm dúvida em relação a isso. E aí eu queria comentar, Alexandre, eu fiz a correção da prova, né? Você estava na hora que eu fiz? Então, ó, depois eu vou subir essa videoaula para o YouTube, vou colocar lá no ambiente da disciplina, e aí o início da aula, os primeiros 20 minutos eu fiz a correção da prova, tá? Aí você pode pegar por lá, tá bom? Bom, vamos por partes. Primeiro, eu não sei se eu volto a dar aula para vocês, não no formato de disciplina convencional, tá, pessoal? Porque as disciplinas do curso de pedagogia, geralmente, que eu assumo, são as disciplinas de didática, questões étnico-culturais, e para a turma de vocês, exclusivamente, eu dei a disciplina de História da Ciência e Metodologia Científica, tá? Eu nunca tinha dado essa disciplina, a turma de vocês foi a primeira que eu dei essa disciplina. No curso de Pedagogia, tá? Eu já dava uma disciplina parecida com essa no curso de Biologia. No TCC, quando for a época de TCC, vocês podem escolher qualquer professor. E aí, os que quiserem ser meus orientandos, precisam indicar essa opção, e aí a gente tem a disciplina de TCC junto comigo, tá? E aí tem as possibilidades, a gente pode discutir, né? Geralmente eu oriento o trabalho aqui no curso de Pedagogia, que estão relacionados ou questões de História da Ciência, ou ensino de ciências para educação básica, ou questões, né, questões diversas sobre didática, ou questões étnico-raciais, tá? Então, dá para orientar, mas geralmente a gente discute, né, as possibilidades e a gente delimita a partir daí, tá? Aí é só informar, eu oriento no curso de Pedagogia, é só fazer essa opção quando for a época, e aí a gente consegue desenvolver o trabalho, tá, gente? Não sei se eu vou chegar a dar outra disciplina para vocês, provavelmente não, porque eu estou muito ligado a essas outras disciplinas mais no começo do curso, tá? Que são outros professores que trabalham mais para o final. Mas se eu tiver a oportunidade de voltar a ser professor de vocês, para mim vai ser uma honra, tá? Só que eu não sei se isso vai voltar a acontecer, tá? Não na forma regular, ok? Tem outras disciplinas mais para frente que eu poderia me candidatar, mas acaba tendo professores que têm uma formação mais adequada. Então, por exemplo, vocês têm uma disciplina de Ciências Naturais e Ensino, que geralmente são professores das áreas de ensino de ciências mesmo, né? Apesar de eu trabalhar com questões de ensino, de biologia, eu tenho um recorte muito forte com o ensino de evolução. E aí, no caso do curso de Pedagogia, eu precisaria de alguém que tenha um enfoque mais generalista para o ensino de ciências, né? E aí acaba geralmente sendo algum outro professor que tem informação na área de ensino de ciências mesmo, tá? Que não é o meu caso. Mas, assim, tem a questão do TCC que é possível e que acho que é uma oportunidade da gente se rever, tá? Eu ficaria muito feliz de poder voltar a dar aula para vocês, mas considerando a história que eu já tenho com de pedagogia, provavelmente isso não vai acontecer, tá? Provavelmente não significa que certamente, mas essa é uma questão. Aproveitando já que eu falei sobre isso, eu amei a experiência de ter sido professor de vocês. Eu acho que as 3 disciplinas que eu ministrei para vocês foram disciplinas que fluíram de forma agradável. Eu aprendi muito com vocês, mas muito mesmo, assim, nas 3 disciplinas. Revi muita coisa sobre a minha prática, sobre a oferta dessas disciplinas. Provavelmente, quando eu voltar a ofertar essas disciplinas,
elas vão vir com uma cara nova por causa da colaboração que vocês fizeram. Achei a atmosfera aqui na turma extremamente agradável, achei vocês trazem uma paz, para mim eu ficava muito feliz de poder estar aqui com vocês, tá? Não só na disciplina de didática, mas em todas as outras que eu trabalhei com vocês. Para mim eu fiquei muito feliz de saber que eu voltaria, sabe? Porque quando eu dei a disciplina para vocês lá no primeiro período, e foi a primeira disciplina que vocês tiveram, né? Eu não estava planejando ser professor de vocês naquele momento, porque eu tinha participado da seleção para as disciplinas de questões étnico-culturais e a de didática, né? Mas não tinha nenhum professor para aquela. Como eu tinha a maior nota de aprovação na seleção, eu tinha experiência com a disciplina no curso de biologia, eu poderia assumir a disciplina, porque eu já tinha participado do processo seletivo e eu tinha uma boa colocação na lista geral, né? Então eu pude ministrar para vocês. Eu estava com disponibilidade naquele semestre, né? Então para mim deu certo. E foi muito legal a experiência, porque eu já fiquei ansioso para a disciplina de questão étnico-racial, e aí a disciplina de questão étnico-racial, ela foi tão importante para mim, gente, vocês não têm noção o tanto que foi importante, porque aquela oportunidade de convidar pessoas pretas para falar sobre as questões não tinha acontecido a outra vez, eu achei tão importante que isso acontecesse, né? Sou muito grato, né, principalmente a Carmen, pelos convites e tudo mais, eu acho que isso foi muito importante. E aqui na didática, eu acho que a gente conseguiu cumprir bem o que a gente espera da disciplina de didática. Acho que a gente conseguiu discutir as questões, ficar claro isso. É uma área importante na pedagogia, né? A de didática, está muito ligada ao trabalho do professor, e eu espero que vocês utilizem bastante, né, os conhecimentos aqui que a gente discutiu ao longo da disciplina. E aí, se vocês quiserem fazer um comentário, alguma coisa, eu abro a palavra para vocês, tá, gente? A gente está com um tempinho aqui, aí fiquem à vontade. Só agradecer mesmo, Peter, novamente, por tudo, por suas palavras, pela sua didática, por compartilhar seus conhecimentos. Então, só gratidão. E só pedir a Deus que te abençoe cada dia mais, teacher, que você é uma pessoa muito iluminada, muito maravilhosa, viu? E a gente é que tem que agradecer tudo por você ter compartilhado seus conhecimentos, por você ter essa paciência de ensinar, e você é uma fonte de inspiração para nós. Eu quero muito ser igual a você, sabe? E só agradecer mesmo, viu? Muito obrigada por tudo. Eu que sou grato, viu, Luciano? Eu achei que você ficou meio calminha nessa disciplina, porque de questão étnica você participou mais, né? Eu achei você mais quieta dessa vez. Teacher, eu quase não assisti as suas aulas ao vivo, porque minha filha está fazendo medicina, e então eu tenho que pagar a faculdade dela, então estou em 2 empregos, e eu quase não participei da sua aula, porque eu não consegui assistir, porque eu estava trabalhando. Mas, assim, o meu coração estava, assim, juntinho de você na sua aula, viu, teacher? Juntinho mesmo, viu? E eu assisti ela depois, as aulas gravadas, sabe? Aí hoje eu falei, não, hoje eu tenho que agradecer pessoalmente o teacher, eu não posso deixar de agradecer ele, porque se eu perder hoje, depois eu não vai passar e eu não vou conseguir falar com ele. Então hoje eu fiz questão de assistir sua aula só para te agradecer, viu? Por tudo mesmo, e falar, e que eu fiquei muito, muito feliz quando eu vi que era você que ia dar essa aula. Fiquei muito feliz mesmo, porque eu aprendo muito com você, teacher, muito mesmo nas suas aulas. E muito obrigada mesmo por tudo. Eu que agradeço, viu, Luciana? Obrigado, viu? Oi, Yasmin, pode falar. Professor, na verdade, eu quero só te fazer uma pergunta mesmo. Agradecer também pelas suas aulas, que para mim é bem enriquecedor, mas, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta. Por alguns motivos pessoais aqui da minha casa, que é uma loucura, graças a Deus, eu perdi a atividade do plano de ensino. Eu fiz a outra, mas não fiz a do plano de ensino. Tem problema ou eu mando mesmo não valendo nota? Então, pede para... É tutora ou tutora que está com vocês, Yasmin? Tutora, eu acho que é a Sheila. A Sheila. Pede para a Sheila para eu reabrir a atividade, porque eu acho importante, se você tem interesse em fazer, eu acho importante que você faça,
não só pela nota, mas por causa da presença, porque o planejamento, ele conta carga horária de PCC. Então, eu particularmente prefiro que você faça, tá? Tá, eu vou pedir então para a tutora e Isso, eu. só pede para entrar em contato comigo que eu reabro lá para você, tá bom? Certinho, então, muito obrigado, professor. Um ótimo ano aí para você. Graças a Deus, obrigado, viu? Bom, pessoal, eu vi que vocês escreveram algumas coisas aqui no chat. Eu vou ler com carinho depois, tá? E eu acho que a gente pode encerrar. E eu espero que a gente se encontre aí ao longo do curso. E eu não esqueci que eu me comprometo a fazer uma atividade presencial com vocês aqui em Uberaba, tá? Vou tentar avisar com vocês com antecedência, que aqui vocês Vamos puderem vir. cobrar. Porque agora que volta às Hoje aulas eu fica mais entrei fácil, né, Manuel? atrasada. Hoje eu entrei atrasada porque eu estava falando dos outros na porta ali do meu apartamento. Eu estava fofocando. Melhor coisa, fofocar. Eu estava fofocando. Então, assim, eu falei, meu Deus, a aula! Aí, mas, Galego, eu queria te agradecer de coração, tá? Por mais esse bimestre que a gente passou com você, né? Mais essa disciplina. E que possamos nos encontrar em uma próxima disciplina. E não vou esquecer dessa aula presencial, tá? Arquimedes depois, belezinha. Então tem que ser na segunda-feira. Pode ser, a gente combina. Muito obrigada, Top viu, demais. Galego? Com Deus, viu? Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado mesmo, viu? E aí a gente vai se encontrando aí. Qualquer coisa vocês peçam, qualquer dúvida e tal, vocês podem mandar por e-mail. Pode pedir também para os tutores entrar em contato comigo, eles têm contato direto comigo, viu? E espero que a gente se encontre em breve aí, em outras oportunidades. Beijão, viu, gente?